O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, amigos do CT Segurança. Estamos mais uma vez aqui no encontro marcado com síndicos e síndicas, arquitetando como construir comunidades mais poderosas, porque nossos condomínios são comunidades, não são outra coisa. Para isso, além de contar com a companhia aqui do meu amigo Albélio Dias, que é o Síndico Executive Officer, o CEL, né, daqui do programa, e que com uma larga experiência em administração de condomínios de grande porte, comerciais de grande porte, com grandes empresas, temos a presença do Sandro, tá certo? Que é MBA em administração pelo IBMEC, consultor para administração e para gestão, e também é dono da Hub5, que é uma empresa uma edtech, né, que ministra cursos especializados, eventualmente até para síndicos, pela internet. Mas eu vou deixar que eles se apresentem, né, que o Albélio fale um pouco do convidado, e que o convidado se apresente e conte para nós quais são as atividades que ele exerce hoje, qual é a formação dele, e também o que tem a ver isso com o nosso tema, né? Ou seja, um síndico, seja ele um síndico com outra formação, que não seja administração, que não seja administração de empresas, né? Então, um síndico que é engenheiro, é médico, é advogado, uma série de outras profissões, o cara se torna síndico, né, por uma eleição no condomínio, se ele pode se qualificar para gerir a propriedade, que é o condomínio, que é uma propriedade de terceiros, né? Com a mentalidade do valor, da geração de valor, com a mentalidade do resultado, né? De obter resultados da administração, e com a mentalidade de gestão, né? De gerir os vários aspectos que envolvem o dia a dia de um condomínio. Então, Albélio, por favor, se apresenta ao Sandro aí. Agradeço o Sandro aqui pela presença, por expor o tempo dele, ele é muito ocupado. Foi um sacrifício conseguir que ele viesse aqui hoje, mas conseguimos. Muito obrigado, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no canal do CT Hub, né? E para vocês que estão nos assistindo, né, não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e dar o seu joinha aí, né, que é o algoritmo aqui do Google, né, identificar a relevância do programa. Como também aproveite e pegue o link que está aí e encaminhe também para as pessoas, né, que você queira compartilhar, não é, informações e conteúdo, né? Então, aqui nessa tarde de hoje, um pouco fria aqui em Belo Horizonte, nós temos um convidado muito especial, com larga experiência na gestão de propriedade, né, que vai nos falar um pouco da importância de você ter uma boa formação profissional, né? Então, eu vou passar a palavra para o Sandro se apresentar, né, e, ao mesmo tempo, nessa apresentação, ele contar, né, um pouco da sua trajetória e, em seguida, a pergunta, né, qual a motivação, né, desse curso, né, que a Hub5 está lançando? O que levou, né, a pensar nesse curso? Sandro, a bola,
ou a dinamite na sua mão? Primeiramente, muito obrigado aí pelo espaço, obrigado, Percival, obrigado, Albélio. Meu nome é Sandro Giovanni, eu tenho 20 anos de experiência em gestão de propriedade. Minha formação é um pouco assim eclética, e isso também é uma forma também de mostrar que qualquer pessoa pode ser síndico, desde que com alguma dedicação e algum esclarecimento, e principalmente responsabilidade pelo cargo, né? Mas minha formação, eu tenho a formação técnica em contabilidade, depois me formei em História pela UFMG e sou MBA em Administração, em Gestão de Negócios, pelo IBMEC. E minha trajetória desses 20 anos, eu comecei na área de hotelaria, que me deu uma visão muito grande em relação à administração de propriedade, em gestão de pessoas, equipe, para prestação de serviço. Eu vejo que um condomínio, no seu conceito, ele nada mais é do que a prestação de serviço aos seus usuários, né? Quer seja comercial, quer seja residencial. A função primordial do condomínio é prestar serviço e fazer isso com qualidade, com responsabilidade, com previsibilidade, com comunicação adequada a seus usuários. Isso é um conjunto de diretrizes para consolidar uma administração patrimonial, no caso de um condomínio. Então, ao longo desses 20 anos que eu trabalhei em rede de hotéis, implantação de hotéis, implantação de edifícios, eu fui síndico simultâneo em 8 condomínios, e tive uma larga experiência. E aí, respondendo aqui a primeira indagação aqui do Albélio, a ideia do curso foi exatamente essa. A gente que estuda muito essa área e busca quais são o que o mercado oferta a quem gostaria de entender mais sobre o tema, quem gostaria de se aprofundar, ou quem quer se profissionalizar na gestão de condomínios, empreendimentos em geral, né? E a gente se deparou com uma carência muito grande no mercado nessa área. Existem muitos cursos, mas, sobretudo, voltado para o arcabouço legal do que é ser um síndico. O síndico ele é o responsável legal pelo condomínio. Eu não sei se existe em outros países, não cheguei a me aprofundar esse ponto, mas, assim, no Brasil, a gente tem o síndico como um representante legal do condomínio. Mas, em muito empreendimento, e é bom que o síndico que se candidate e chegue à frente de um condomínio, esteja ciente também das ferramentas de administração. E, nesse sentido, a gente encontra muito pouca literatura nessa área e encontra muito pouco curso e especialização com esse tema, né? E a ideia da Hub5 lançar esse curso para o mercado foi exatamente essa, foi ocupar uma lacuna que a gente entendia que não estava totalmente à disposição desse público, que tem essa necessidade, que vê, assim, não entende muito bem como é que são as diretrizes para a gestão do condomínio, e muita gente
nos procurava, pedia conselhos em relação a isso, e a gente dava os conselhos, dava as diretrizes, explicava, elucidava as dúvidas, mas sempre percebia que havia essa carência no mercado. Então, o pontapé inicial para a criação desse curso de gestão em condomínio foi exatamente essa, foi atender essa demanda que a gente entende que não é totalmente... não encontra esses subsídios hoje na literatura e nos cursos que são ofertados, né? Então, é isso. Sandro, o que eu queria colocar para você é o seguinte: bom, a gente está no mercado, a gente acompanha o que está acontecendo no mercado, né? E o que eu tenho notado são, para falar assim por baixo, são dezenas de cursos para certificação de síndicos, né? Então, e os cursos variam, inclusive, em termos de quantidade de horas, né, dedicadas no curso e conteúdos e etc. Né? Tem, inclusive, cursos muito rápidos. Né? Você assiste 1 a 2 aulas e já recebe um certificado como síndico. Né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente também tem notado no mercado que existe uma tendência aí para profissionalização, né, da profissão de síndico, né? Mas ainda é uma coisa, vamos dizer assim, incipiente, tá certo? Ainda é alguma coisa que está no começo, né? Essa, vamos dizer, profissão de ser síndico profissional, né? Está no começo, ainda está e como toda coisa que está no começo, ainda tem muito caminho pela frente até que ela se estabilize de uma forma realmente profissional, né? Mas como é que você encara a questão de ser um síndico morador? Por exemplo, ele é morador do condomínio, foi eleito, e ele tem que administrar o condomínio da mesma forma como se ele fosse um síndico profissional, né? Os cursos são voltados também para esse tipo de público, para síndicos que não são profissionais, são moradores, mas que querem exercer uma gestão profissional, inclusive para valorizar o próprio patrimônio, né? Porque ele mora lá, é proprietário, mesmo sendo comercial, né? Muitos investidores, né, investiram em lajes corporativas para aluguel, né? Para gerar renda de aluguel. E, obviamente, essa renda de aluguel é fundamental. Quanto mais ela for rentável, melhor é para o investidor. Então, o investidor e o morador estão quase que na mesma posição, no interesse, pelo menos, né, de valorizar o patrimônio, né? E a valorização do patrimônio envolve uma série de aspectos, inclusive e principalmente a gestão do patrimônio. Então, como você encara um síndico não profissional ainda, ou um síndico que é morador, buscar qualificação nessa área de gestão? Como você vê essa necessidade? Como você vê isso de forma prática, né? Como ele pode fazer para atingir esse objetivo? Olha, eu acho muito positivo, tanto o síndico como em qualquer área, a pessoa se qualificar, buscar entender, estudar, ser curiosa do assunto, se aprofundar no tema. E como você mesmo falou, a profissão de síndico é uma profissão síndico profissional, né? É muito recente no Brasil. O síndico clássico que a gente tem, normalmente, é o morador, né? Que ali, aquele que tem um tempo disponível maior do que os demais, se habilita para trabalhar em prol da comunidade, que o condomínio nada mais é do que uma comunidade, né? Então, essa nova figura, eu acho muito louvável
que surja, né, a figura do síndico profissional, e também dos antigos síndicos, dos que já desenvolveu na prática a expertise, o conhecimento, né? Esse curso é uma oportunidade para a pessoa também se reciclar. Não só para as pessoas que estão interessadas em ser síndico, mas não conhecem nada de administração, um professor ou um farmacêutico. Ele está num condomínio e é muito comum em alguns condomínios as pessoas fazerem uma espécie de um rodízio de uma vez por ano, cada apartamento tem que assumir a sindicatura. Então, o curso é muito importante, a pessoa se qualificar, buscar esse conhecimento, é muito importante para ele se entender, ele entender melhor qual que é esse jogo, né? Como funciona essa atuação do síndico, quais são suas responsabilidades legais, mas também quais são as suas atuações de forma mais relevantes e específicas dentro da gestão, que ele vai gerar um valor para aquela comunidade, para todos os condôminos, né? Para a valorização do seu imóvel. Então, essa busca por esse conhecimento, por se habilitar, buscar entender mais, né, é muito importante. Agora, como você falou, que existe alguns cursos, realmente existe bastante curso no mercado, curso que você faz em 2 horas, né? Você faz uma leitura ali e entende um pouco, ou você conversa com alguém que já foi síndico para passar uma experiência, mas a gente está propondo um curso um pouco diferente nesse sentido. Talvez um pouco do inédito que a Hub5 está oferecendo nesse curso para gestão de condomínio, que também atende não só o síndico, mas gestores de propriedade, né? Pessoas que ou trabalham em áreas paralelas a isso, como no Facility, e quer se habilitar para ser um síndico ou ser um gestor condominial, o curso tem um diferencial. E esse diferencial, o que a gente está propondo e que a gente acredita que isso é uma novidade no mercado, Percival, é que esse curso a gente trata o condomínio como uma empresa. Então, o condomínio sendo tratado como uma empresa, ele está sujeito à atuação do mercado, inclusive de valorização patrimonial, de prestação de serviço, mas também de avaliação, de autoavaliação da gestão, de como está sendo o desempenho, como que é a estratégia para uma redução de custos, qual é a estratégia mais adequada para melhorar a estrutura física do condomínio, para fazer uma reforma de forma equilibrada, para não sair fazendo e as coisas acabam não dando certo, porque não houve um planejamento correto. Então, esse curso tem essa tônica de usar as ferramentas que hoje todas as grandes empresas usam para administrar os seus negócios, voltado para uma realidade condominial. E isso não é só para pessoas assim que tenha uma inclinação para fazer administração, ou que já é um comerciante, um empresário. Não, pode ser um professor, um músico. Qualquer pessoa é capaz de fazer esse curso. Nosso curso ele leva um tempo de 3 meses, pelo que nós calculamos, mais ou menos 3 meses
a 1 ano, você consegue concluir o curso. Não tem grandes dificuldades para a pessoa concluir o curso. O quesito básico é dedicação mesmo. A gente colocou de uma forma muito prática, sem muita teoria, para qualquer pessoa ser capaz de fazer esse curso e conseguir êxito em seu empreendimento, ou um êxito pessoal, se você usar isso de forma profissional, né, para atender outros condomínios. Sandro, eu estou entendendo que você montou um curso para isso, né? Até eu vou pedir para você depois então apresentar esse curso. Mas existe uma questão que também a gente observa, né? E isso eu aprendi com o Albélio, tá? Que está aqui do lado. A gente nota também que os cursos que existem, tal, eles se preocupam muito com a parte legal, né? Ou seja, com as responsabilidades que o síndico assume, tá certo? Mas também se preocupa com a questão das assembleias, né? Obviamente, porque as aprovações no condomínio têm todo o aspecto legal, né? Para que as aprovações não possam ser contestadas, né? Que elas sejam legais, né? E, fora esse aspecto que eu vejo, especificamente, você saber todas as suas responsabilidades, saber exatamente como funciona a lei dentro do condomínio, né? O condomínio não é uma empresa, né? Embora tenha um CNPJ, mas ele não é encarado assim pela Receita Federal, né? O condomínio é uma espécie de ONG, tá certo? Uma boa definição. Uma associação ou uma ONG é uma boa definição. Então, o condomínio é uma espécie de ONG aqui no Brasil, tá certo? E como você sabe, as ONGs não precisam dar lucro. Mas, vamos dizer, tenho por mim, né, que a administração dos recursos de terceiros, né, que é o caso de um condomínio, seja ele qual for, é uma responsabilidade como se fosse uma empresa, né? Embora você não precise declarar imposto de renda, tá certo? Mas sim, você ter os seus papéis, a sua administração, os seus números geridos como uma empresa, inclusive facilita o entendimento para os moradores, tá certo? Os moradores têm a condição de analisar o planejamento, onde foi gasto, como foi gasto, e não necessariamente ter lucro, mas você tem caixa, né? Tá certo? Você não tem lucro, mas você tem caixa, tá certo? E acho que isso é muito importante para os moradores. Então, existe esse aspecto dos cursos ser muito focalizados na questão legal, e a gestão é deixada um pouco de lado, tá certo? Você pode estar absolutamente legal e recomendamos que todos estejam, né, dentro da lei, sim, dentro da legalidade, evidentemente, tá certo? Mas para conseguir resultado, você precisa ir além disso, né? Você precisa de gestão. E gestão você precisa do quê? Conhecimento e ferramentas, né? De como gerir, tá? Então, o Albélio até é muito mais especializado do que eu nessa área, evidentemente, porque tem uma prática imensa nesse assunto. E já que você citou que você tem um curso, tá certo? Eu vou querer que você explique melhor esse curso, como é que ele funciona, quais são as partes, quais são os itens, as matérias, né? O que o síndico vai poder estudar, né? Como ele vai se certificar, como funciona esse curso, né? Então, o Albélio aqui faz a introdução, que ele conhece esse assunto bastante, tá certo? Muito melhor do que eu. É muito, muito legal. É porque você observa o seguinte, pessoal, isso que você colocou antes de fazendo uma introdução aqui, antes do Sandro começar a falar, é uma questão de cultura, né? Você observa o seguinte, quando você começa a falar de condomínio no Brasil, o aspecto legal é o que predominou pelas próprias pessoas envolvidas no processo, né? Quer dizer, se você olha o lado empresarial, ele também tem os aspectos legais, né?
Por exemplo, o executivo, o CEO, ele sabe dos aspectos legais que envolve a empresa dele. Mas é aquele que você falou. A gestão que ele vai fazer é baseado numa visão estratégica, não é? E como a gente tem falado, embora a gente saiba que um condomínio não é uma empresa, mas quando você olha para a estrutura interna, né, É de uma ONG. qualquer empresa, qual que é a estrutura? Você tem lá objetivos, atividades, pessoas, processos e recursos. Ora, se você olha para um condomínio, ele também tem essas 5 estruturas aqui que a gente acabou de falar. É isso que o Sandro estava colocando, ele vai ter a mesma coisa. Ora, então, se ele tem a mesma estrutura, ele pode ser concebido para ser gerenciado como se fosse uma empresa. E aí o conhecimento das ferramentas, elas são importantes, porque aí a gente tem que entender o seguinte aspecto, né? É quando a gente olha, é uma mudança de paradigma, né? Se eu estou gerindo um patrimônio e eu sei que ele tem essas estruturas, a minha concepção ou a minha visão do condomínio ela tem que mudar. Quer dizer, não pode ser essa que foi construída até então, né? Então, eu acho que a fala do Sandro foi importante porque ele está quebrando esse paradigma. Fala assim, olha, se eu tenho essa estrutura, eu não posso gerenciar com base nos aspectos legais, porque ele apenas estrutura nesse aspecto, mas ele não te permite, né, você desenvolver estratégia lendo legislação. Você não faz Eu, planejamento de operação lendo legislação. É claro que tudo que você faz dentro de uma empresa e dentro de um condomínio tem que ter amparos legais, né? A gente não está descartando isso, não se trata disso. Mas é você ir além desse aspecto, né? Então, o curso, ele traz exatamente essa filosofia. É você pegar, isso que o Sandro falou, né, todos esses 20 anos, né, que a gente tem, né, no mercado trabalhando com isso, como que a gente faz a leitura? Esse também é outro aspecto. Porque, por exemplo, você pode ser um administrador, ter o curso de administração. Posso. Mas como que eu vejo o que eu aprendi na administração no ambiente condominial? A mesma coisa você poderia perguntar, como que eu vejo o que eu aprendi na administração dentro de uma ONG, por exemplo? Os ambientes são diferentes. Então, essa questão de você saber ler e saber aplicar ou interpretar dentro desses contextos que mudam é que faz a diferença. E eu acho que a gente está caminhando para um novo paradigma, para um novo ambiente da gestão condominial, por uma série de fatores que a gente vai observando. Essa questão do patrimônio, né, de gerir patrimônio, é fundo de investimento, né, que vão investindo e querem gestores compatíveis com a estrutura que foi montada e por aí vai. Então, acho que esse curso, né, que o Sandro colocou muito bem, independentemente da formação da pessoa, se a pessoa quer, esse curso vai te dar, né, todas as ferramentas necessárias para você fazer uma boa gestão condominial, né? E o que é mais importante, só passar a palavra aqui, porque professor fala muito, né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. eu quero falar também. Exatamente. Porque qual que é o grande diferencial que eu colocaria? É a estratégia. A gente tem, eu acho que o maior módulo, né, o Sandro depois detalha a estrutura do curso, mas ele é um dos que tem assim o maior, assim, um conteúdo mais extenso, é nessa parte da estratégia, ou seja, como que eu penso estrategicamente, né? Então, acho que isso é o grande diferencial. Eu vou passar a palavra aí para o Não, Sandro, para ele e falar da estrutura, se você quiser. antes do Sandro falar, eu só queria fazer um parênteses. Uhum. Eu fiz essa questão pelo seguinte: vocês sabem, eu trato com segurança, né? Com arquitetura da segurança para condomínios. E quando a gente vai discutir isso em vários condomínios que a gente atende, a gente nota que existem diferenças entre os condomínios, diferenças de propósito,
diferenças de objetivo dos moradores, né? Então, você pega, por exemplo, um condomínio, falando aqui de São Paulo. Aqui no centro de São Paulo, sei lá, na Avenida São Luís, existem vários condomínios residenciais, por exemplo, na Avenida São Luís, como em várias outras regiões próximas aqui do centro de São Paulo, que são condomínios projetados há muito tempo atrás, né? Então, eles não têm as modernidades, vamos dizer assim, que outros condomínios novos, mais novos, noutras regiões têm. Inclusive, às vezes, até afastados, né? Como o caso de Alphaville, como o caso de Tamboré, como o caso de várias outras regiões que estão na periferia da cidade, né? Tá certo? E que são condomínios que adquirem outras características, né? Então, me parece o seguinte: os moradores escolhem os condomínios para morar ou mesmo para ter a sua empresa, né? Por algum motivo, tá certo? Não é sem motivo. Então, tem sujeito que talvez prefira morar aqui na Avenida São Luís, descer do elevador e ter, quando chegar na rua, ele tem quase que todos os serviços à disposição a pé. Tá certo? Então, provavelmente, ele não precisa desses serviços lá dentro do condomínio, né? E agora, um condomínio afastado de casas, sei lá, 30, 40 minutos, 1 hora de São Paulo, onde as casas estão praticamente isoladas, numa cidade quase perto, o enfoque é completamente diferente. Porque esses condôminos vão precisar de serviços dentro do condomínio. Porque qualquer jornada tem que pegar o carro para ir comprar um pãozinho na esquina, né? Não tem essa esquina para ir comprar o pão. Tá certo? Como é um caso. Então, me parece que a estratégia deva ser montada de acordo com a motivação, com o objetivo dos moradores. E isso difere de cada condomínio para condomínio e difere de cada região que o condomínio esteja, né? O que a região oferece, o que o condomínio tem no entorno, né? Define o que ele deverá ou não fazer ou incentivar, né? Então, talvez o morador aqui na Avenida São Luís tenha desejos diferentes do morador lá do condomínio afastado de casas, né, que depende basicamente de automóvel para fazer tudo que ele precisa. Então, essa definição da estratégia e a definição de como isso vai ser gerido me parece fundamental. Eu só queria fazer essa observação, porque é uma dúvida semelhante entre você ser um síndico morador ou profissional, né? Como você encara essa estratégia, né? E você monta essa estratégia em cima desse propósito. Reforçar o que o condomínio tem de bom, né? Tá certo? E cobrir o que ele tem, eventualmente, de vulnerabilidade, de itens não atendidos, né? Tá? É só para fazer um paralelo. Mas seria legal você destacar os módulos do curso. Como é que eles, já que você está oferecendo um curso, então, quais são os módulos? Quanto tempo ele dura? Já está disponível? Posso me inscrever? Vou fazer agora? Vou começar hoje? Como é que faz? Eu acho... É tão longa que... primeiro, essa discussão, tá, Percival, que eu acho... não é à toa que o Albélio entrou e se empolgou e você voltou a pegar a palavra, porque é muito interessante essa questão, esse tema do condomínio na forma da gestão. Quando você fala assim, o condomínio é uma ONG, né? Porque ela não foi feito para dar lucro. Eu só uma ressalva, que é o seguinte: não necessariamente um condomínio tem que dar lucro. O condomínio em si, não precisa dar lucro, mas ele tem que dar um resultado. Isso é desejável pelo investidor, pelo usuário, pelo condômino, né? Quando alguém vai investir um capital para comprar um imóvel próprio em um condomínio para instalar sua empresa ou para que ali seja a sua residência, ou mesmo que ele vá usar aquele imóvel para locação,
para algum outro fim, ele é um investidor, que seja a destinação, o condomínio ele pode dar um resultado, e para esse resultado depende de uma boa gestão, depende de boas práticas de gestão, depende de estratégia. E é muito claro, você deu alguns exemplos de condomínio, mas você vai enxergar outros. Na mesma rua, você vê vários prédios, talvez alguns semelhantes, porque um apartamento ali naquele prédio X, na mesma rua, que está a 20, 30 metros de outro, é 15%, 20% mais caro do que um outro apartamento na mesma rua, só com a mesma proximidade, e a instalação dentro do apartamento é a mesma, a metragem é a mesma. O que tem de diferença? A boa gestão pode ser a resposta. E essa boa gestão deu um resultado de 20% a mais no valor do patrimônio de um investidor, né? Então, assim, eu vejo que realmente não é desejável, não é objetivo para o condomínio dar lucro, mas o resultado é o que o investidor espera. E o resultado só vem com a boa gestão, com boas práticas, com responsabilidade, com pessoas capacitadas para lidar com aquilo. A pessoa pode inicialmente não ter nenhuma noção, ou como você está citando aí, o síndico, né? Talvez ele não tenha nenhuma noção de gestão, de como que aquilo pode funcionar, ou ele aprendeu vendo os outros, ou ele é um usuário do serviço e só com isso ele acha que é suficiente para ele administrar aquele empreendimento. Assim, ele precisa ter uma dedicação maior, né? Assim, a legislação, como você falou, vários cursos que cobrem muito a legislação estabelece o rito. E o rito serve tanto para condomínio como para empresa. Toda empresa também tem que seguir um rito. É um básico. Mas só com o rito você não consegue trocar uma lâmpada, né? É muito importante que os gestores, os síndicos, tenham essa noção de que o condomínio tem a obrigação de gerar resultado para os seus investidores, tá? Isso é uma tônica que o curso absorveu muito bem, essa tônica, e acha que isso é fundamental para as boas práticas de gestão, para que o condomínio tenha um equilíbrio financeiro, preste um bom serviço, tenha uma manutenção preventiva e preditiva e corretiva também, de forma equilibrada, de forma assertiva, para que aquilo não gere prejuízo, não gere passivo para o condomínio no futuro. Em alguns casos, a gente vê condomínio. Por que esse condomínio é igual ao outro e o valor cobrado na cota condominial é 50% a mais? É porque no passado a gente teve um prejuízo aqui porque fez uma contratação errada de uma empresa, a empresa saiu e não pagou não pagou salário, não pagou acerto para os funcionários. E o condomínio, como é solidário, assume essa responsabilidade. E isso é um resultado negativo para o investidor, né? E aí... Eu tenho um exemplo de um condomínio que uma falha no projeto do barrilete, tá, causou uma inundação no apartamento de cobertura. E o condomínio está sendo processado, quase perdendo, 2 milhões de indenização.
Pois é. por exemplo. Isso aí, isso aí você me fez lembrar. Aí, infelizmente, o investidor ele só vai descobrir isso quando ele estiver lá dentro, né? Você me fez lembrar da questão dos objetivos que são distintos para cada condomínio. O condomínio, você deu um exemplo do condomínio de casas que são mais afastados e os condomínios que são mais próximos, que tem uma região comercial muito próxima e que tem uma outra abordagem. Eu entendo, tá certo. Quando nem toda construtora faz essa avaliação com uma pessoa que tem expertise na gestão de propriedade para montar um condomínio. Ele normalmente contrata um escritório de advocacia para redigir as normas iniciais lá e a convenção do condomínio. Que é a constituição do condomínio. Basicamente é isso. E aí, quando você entra para o condomínio, você vai ver que tem diversas coisas que poderiam ter sido mais bem pensadas. Não houve essa preparação, né? Não houve essa consulta prévia. Não buscaram um especialista em administração de condomínio que poderia falar, olha, não precisa dessa parede aqui, olha, essa porta aqui está fora do lugar, né? Até mesmo a segurança, que é a sua área. É fácil da gente encontrar condomínio que depois de pronto você fala, pô, isso aqui poderia ter sido melhor pensado, e não foi, né? Aí, quanto a isso, não tem muito o que fazer. O gestor do condomínio e o síndico, ele tem que assumir a criança, né? E vai ter que, na medida do possível, chamando assembleias, fazerem as modificações que eles entenderem, que eles julgarem, que eles até buscarem de consultoria que seja melhor para o objetivo daquele condomínio, né? De prestar um bom serviço, de dar um resultado melhor para os investidores, né? É muito comum, vários condomínios, que hora que você implanta o condomínio, você vê que falta várias coisas. Esse condomínio aqui falta muita coisa que a construtora não chegou a ofertar. Tá bom, aí você tem que correr atrás e fazer. Mas um outro ponto é o seguinte, não necessariamente você tem que seguir na mesma linha que a construtora definiu aquele projeto. Então, os projetos de condomínio podem ser modificados ao longo do tempo. Atualizações podem ser implementadas ao longo do tempo. Tecnologias podem ser incorporadas à sua área aí de segurança. Cada dia tem um tema novo, né? A questão da leitura facial, né? Que hoje está muito em voga, que condomínios de 10, 15 anos, que são condomínios novos, nem se pensava nisso. Mas nada impede que daqui 5, 10 anos, o pessoal fala assim, não, eu não quero leitura facial, porque isso aqui vai ser um atentado contra a minha individualidade. E isso virar um conceito, aí vai criar uma outra ferramenta. Então, assim, as tecnologias elas vão se sobrepondo. Eu quero dizer com isso que é o seguinte, o condomínio ele não precisa seguir sempre naquela linha. Ele não precisa seguir o que o projeto inicial definiu para ele. Se os gestores, se os moradores entenderem, falar, nossa, isso aqui a gente perde muito aqui. Vou dar um exemplo aí que você está falando das casas. Nossa, a gente perde demais aqui tempo de sair, entrar num carro, ir no mercado para fazer uma compra e voltar para casa. Não tem sentido disso. A gestão de condomínio pode criar uma ferramenta para aquilo ali. Vamos criar uma estrutura aqui para receber delivery.
vamos criar uma estrutura aqui para facilitar a entrada e saída de entregadores que vêm para fazer aquela entrega mais rápida, né? Então, assim, o condomínio ele não precisa ficar amarrado no projeto inicial, até porque os projetos de construtoras são bem questionáveis, né? E existem ferramentas e ele tem que deixar esse espaço para a tecnologia poder fluir e ele está sempre renovando a cara do condomínio, a oferta de serviço, o atendimento para o cliente. Por quê? Porque o resultado. Se a pessoa vê que aquele condomínio deixou de oferecer o resultado que ele deseja, ele vai perder valor. Então, está aí o papel do bom gestor, está aí o papel do síndico, de estar antenado nisso. Olha, o desejo da maioria dos condôminos, para o bem-estar dos condôminos, para a segurança maior dos condôminos, é importante que a gente caminhe nessa direção, né? E então, aí... mas eu acredito, Sandro, que toda essa questão, tanto de tecnologia quanto de transformação, né? O condomínio pode, ao longo do tempo, ir se transformando, né? Mesmo porque o entorno dele também se transforma, a cidade também se transforma, e ele deve se transformar junto, porque ele corre o risco de ficar obsoleto, né? O condomínio corre o risco de ficar obsoleto. Eu conheço aqui exemplos em que o pessoal aluga o condomínio, seja comercial ou residencial, pelo valor do IPTU mais a taxa de condomínio para se livrar dessa despesa, porque é um sinal de que o condomínio é obsoleto. Sim. Tá certo? Ou seja, ele não tem valor para os usuários. Tá Exatamente. certo? Então, o proprietário... História, né? Vai dizer o proprietário, uma frase antiga. O proprietário praticamente quer se livrar do negócio. Tá certo? Então, ele aluga pelo valor do IPTU mais a taxa de condomínio e fica livre daquilo, mas isso demonstra que o condomínio se tornou obsoleto. Sim. Ele não tem valor de uso para os usuários, próprios moradores. Né? Sim, então, eu te pergunto, eu quero fazer o seu curso. Quais são os módulos? Quanto tempo de curso é? Como é que eu vou fazer para mim? Como é que eu vou me inscrever nisso? Eu quero me inscrever agora. Eu queria, antes do Sandro responder, mas eu queria fazer aqui um complemento numa colocação que você fez com relação a propósito e cultura. Porque aí tem uma coisa que a gente tem que observar, o seguinte: a cultura, ela tanto pode ser positiva como pode ser negativa. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando o síndico chega, por exemplo, num condomínio, é importante que ele entenda a cultura daquele condomínio, né? A cultura de um modo geral, questão de comportamento, hábitos, etc. Agora, mas tem uma coisa que aí é importante, que a gente trata, é que quando você entende essa cultura, você também pode fazer propostas de melhoria dentro dessa cultura. E aí cabe o o síndico precisa ter uma habilidade e uma flexibilidade para fazer essa negociação, né? Que é sempre bom você começar com o conselho, né? O conselho que te apoia, o conselho do condomínio, que é o conselho fiscal, de uma maneira geral. Então, ou você pode criar comissões para discutir esses temas de melhorias que você pretende implementar. Então, isso é um processo de negociação, né? Porque, às vezes, você pode melhorar, porque o maior problema da implementação da estratégia é a cultura, porque a estratégia significa mudança de comportamento, de postura e etc. Então, essa habilidade dentro da estratégia, por isso é que o curso é estruturado na estratégia como um guia, uma diretriz ou guia de orientação. Tem 4 momentos, né, que a gente trabalha, e tem essa questão da flexibilidade, da negociação, que é importante na construção da estratégia. Sandro, passa aí para só se complementar. Vamos lá, Sandro, eu quero me inscrever agora. Eu quero me inscrever agora. Me diga como é que é o curso.
eu sou muito objetivo, o Alberto sabe. Eu fiz muito contorno para chegar nisso, né? É, muita volta. Então, o pessoal talvez está ansioso para saber mais sobre o curso. Então, vamos A falar gente do deixa curso. para o final, né? Eu quero me inscrever agora. Como é que eu faço? Pois é, o curso ele é um curso prático de gestão de condomínio e a gente definiu de forma bem simplificada, mas com muita profundidade, 3 eixos orientadores do curso. Tá? O curso, então, ele é formado, primeiro, o primeiro item, que é a gestão estratégica, que aí, tudo isso que a gente está falando até agora, né, cabe na gestão estratégica, de, assim, como é que você vai definir qual o público que aquele condomínio atende, quais são os propósitos, né, Alberto? Isso, missão, visão. Missão, visão, valores, né, que são comuns ali naquele espaço, né? O primeiro passo desse eixo é isso, o condomínio se entender, né? Como que ele, qual que é a sua cultura, qual que é seu propósito, qual que é a motivação daquela comunidade ali, quais são as intenções dessa comunidade em termos que aí você deu o exemplo dos condomínios aí que são obsoletos, né? Eles perderam o bonde da história. Então, não teve lá atrás uma orientação para, olha, nós vamos seguir nessa direção. Eu não preciso fazer tudo de uma vez, mas a gente pode fazer um planejamento para 2, 4, 6, 8, 10 anos, né? Aquele pessoal que gosta de colocar o valor de condomínio mínimo possível, e aí o condomínio não tem um fundo de reserva, acontece algum problema emergencial, e aí o condomínio vai precisar de juntar esse dinheiro em 2, 3 anos. Nesse período, muita gente não está disposta a esperar. Vai abandonar aquele condomínio. E o custo do condomínio vai ficar mais alto, né? Então, essa parte estratégica, esse eixo, que é a gestão estratégica, faz uma radiografia da estrutura física do condomínio, traz para o condomínio várias ferramentas de gestão para interagir, para colaborar com o gestor nessa diretriz aí, nesse eixo, que é o eixo da estratégia, para o condomínio ter na mão do gestor, na mão do síndico, essa direção, esse direcionamento. Qual que é a motivação, qual que é o propósito para o condomínio? Né? Isso não é uma questão só de vontade, porque o que a gente via há um tempo atrás, que era assim, era uma questão de opinião ou uma questão de vontade. Ah, eu quero seguir nessa direção. Ué, mas baseado em quê? Né? Tudo precisa ser medido. Isso aí também está na estratégia. A gente só pode tomar decisão com base em dados. Como que a gente vai, ao longo do tempo, colher esses dados, como nós vamos analisar os dados e fazer a tomada de decisão. E depois da tomada de decisão, levar para o referendo de uma assembleia, né? Que isso é fundamental, isso faz parte do rito para o condomínio. Ele não basta só o síndico definir e sair tomando decisões e mesmo que sejam assertivas, mas a gente tem que atentar para a responsabilidade do síndico. O síndico, nesse aspecto, o Albério falou bem, né?
Sim. É bom que se estabeleça uma comissão, um comitê, né? Tá certo? Um conselho, né? O Abélio falou, um conselho fiscal, que esteja, vamos dizer assim, unânime nessas decisões para levar a uma assembleia. Não? Sim, sim. Mas esse é o forte do curso, que é o eixo gestão estratégica, que é o primeiro tópico do curso. E o segundo? O segundo é o financeiro, gestão financeira. Quais são as ferramentas que as empresas utilizam hoje para gerir bem os seus recursos financeiros, né? Como fazer uma previsão orçamentária, uma política de gastos, como controlar gastos, como estabelecer fluxos de caixa para controlar as despesas condominiais ao longo de um ano, porque o condomínio ele faz uma assembleia anual, que é a AGO, Assembleia Geral Ordinária, e ali é definido um orçamento. Aquele orçamento tem que ser cumprido pelo gestor. O gestor não pode sair dessa diretriz. Então, como fazer isso de forma equilibrada? Como fazer um orçamento, uma previsão orçamentária de 12 anos, num país igual ao Brasil, que existe inúmeros solavancos na economia, né? Então, como fazer isso de forma mais assertiva possível? Eu vejo na minha experiência de vários condomínios que um dos maus exemplos de gestão é quando o condomínio estabelece um valor de cota. A cota para para cada apartamento aqui vai ser R$500. Aí faz a operação toda inversa. Com esses R$500, eu vou conseguir X reais e com esses X reais eu tenho que pagar todas as despesas do condomínio. O que eu posso colocar dentro dessas despesas, o que eu não posso? Né? Então, eu acho péssimo esse exemplo de gestão, que é o orçamento reverso. Né? É quanto que eu tenho para gastar, e aí eu vou gastar diante do que o valor que eu escolhi para gastar. E não é a forma mais eficiente, porque, no primeiro momento, o condomínio se sente tranquilo, porque ele está com as contas equilibradas, aquilo ali, o condomínio não pode gastar muito, está correto. Mas gastar pouco, no primeiro momento, pode levar você a gastar muito num segundo momento. Ou pode acontecer que num tempo relativamente breve, de 10 anos, seu condomínio se torne obsoleto, inviável. E aí, se você gastou 800 mil para comprar aquele apartamento, você não vai achar mais quem paga 500 mil naquele apartamento. E aí, o resultado é negativo, de 300 mil reais. Né? Muita gente se depara com isso, mas não atina que isso, ao longo do tempo, foi uma má gestão que levou aquilo. Então, a gestão financeira é muito importante para todos os síndicos entender, saber a profundidade, ver quais são os reflexos, ter a sensibilidade do mercado, não para mais, não para menos, mas no equilíbrio. Né? E esse é o segundo eixo que o nosso curso vai oferecer, que é a gestão financeira para condomínios, que eu acho fundamental, muito importante. Eu vejo em diagnósticos de condomínios que não deram certo, todos, sem exceção, teve um erro na gestão financeira, todos, sem exceção. O condomínio não deu certo, você pode ter certeza. Eles erraram em algum momento
na gestão financeira, na gestão estratégica, com certeza, e na gestão financeira de forma absoluta, porque é questão de resultado, né? Não basta, o condomínio não é um clube que você paga só uma cota e você vira as costas e aquele valor tem que oferecer o serviço e o resultado que você deseja. Não é, você tem que ter uma responsabilidade em cima disso, né? O terceiro eixo é o gestão da operação, que é a operação em si, de o que o síndico ou o gestor condominial vai fazer para administrar o condomínio no dia a dia. Quando eu falei inicialmente que a pessoa não precisa ser um administrador ou um gestor profissional, através desse curso ele vai aprender de forma muito objetiva quais são as linhas de atuação para essa área, né? Como que ele vai lidar com contratos, como que ele vai realizar as compras, como que ele vai fazer os projetos dentro do condomínio, a gestão de projetos, né? Ele precisa fazer modificações ao longo do condomínio, de manutenção, a manutenção de forma mais assertiva, de forma mais equilibrada, de forma mais econômica. Como que ele consegue fazer isso? Utilizando as melhores práticas do mercado em gestão patrimonial, né? E em gestão de empresas. Então, esse fechamento, esse terceiro eixo orientador do curso, fecha nessa forma. Então, depois de você passar pelo planejamento, você ter a responsabilidade financeira com o seu condomínio, você fecha com a terceira parte, que é a parte integrada da gestão, da administração, do prover, de utilizar da melhor forma os recursos do condomínio, de colocar o condomínio oferecendo os serviços que são necessários, que são esperados pelos condôminos, né? Com segurança, com limpeza, com economia economia de energia, economia de água. Todo condomínio depara com esses dois insumos que são fundamentais, né? Muitos condomínios têm no consumo de água a maior despesa, né? Então, como que ele vai gerir bem esse recurso, né? Isso é na operação do condomínio. Então, a gente fecha dessa forma. Fechando esses três eixos, Percival, você me fala sobre quando que o curso vai começar. Então... qual é, por exemplo, qual é o tempo? Esse curso é 3 semanas, 6 meses? Qual que é o tempo previsto? Por exemplo, eu sou arquiteto da segurança, moro aqui no condomínio, mas eu quero fazer esse curso. Serve para mim, como arquiteto? Sim. Serve sim, serve para qualquer morador de condomínio, inclusive, né? Qualquer morador de condomínio vai entender, assim, ele vai passar para o outro lado, ele não vai ser só o usuário do serviço, ele vai entender o que está por trás daquilo, né? Eu acho até interessante que um condômino pode fazer esse curso. Agora, esse curso, ele não tem uma dedicação de tempo de forma, assim, o curso é online, então, você não precisa dedicar X horas ou estar sempre à disposição para assistir o curso no horário, sei lá, às 17 horas, né? Não há essa necessidade no nosso curso. A gente quis montar um curso que poderia servir o Brasil inteiro, né?
aqui a parte de gestão ela serve para todo o Brasil, tem síndico no Brasil inteiro, né? Tem condomínios no Brasil inteiro, isso foi replicado para as grandes capitais e também para os interiores, né? Então, você consegue fazer esse curso, se você quiser fazer de uma forma mais rápida, em 3 meses eu acredito que você consiga fazer esse curso. A gente está imaginando que o curso pode ser finalizado de 3 até 6 meses, mas a gente está oferecendo o curso para a pessoa concluir o curso em 12 meses. Então, assim, o período máximo para a pessoa concluir o curso são 12 meses. Mas em 3 meses ele pode ser perfeitamente executado. Aí depende da minha disponibilidade e da minha dedicação, né? Exatamente. Eu querer fazer mais ou menos aula, menos carga horária semanal ou mensal. Sim. Né? Agora, é certificado no final? Eu posso pegar esse certificado e eu me candidato aqui a síndico na próxima assembleia no meu condomínio? Pode, sim, com certeza. E vai fazer um bom trabalho no seu condomínio, viu? Agora, lembrando que não é um certificado de participação, né? Ele vai ter que cumprir uma série de atividades, né? E prestar conta dessas atividades. São né? provas? Não, ele tem, São trabalhos, são testes, são trabalhos, por exemplo, todos os trabalhos, eles são aplicados à realidade do condomínio, né? Então, quando ele estuda lá um módulo, ou seções do módulo, por exemplo, então ele tem uma atividade prática para fazer dentro do condomínio dele e nos apresentar, né? Então, ele tem tudo isso. Você tem a parte teórica e prática, teórica e prática. E no final de cada tópico ou sessão, você tem umas perguntas de múltipla escolha para testar o seu conhecimento ali, né? Então, ele termina lá, por exemplo, o módulo, aí tem uma série de perguntas relacionadas àquele módulo que ele estudou, para ele medir como que está a evolução dele, além da parte prática. Se eu não passar, eu faço de novo, é isso? O exame? São esses conjuntos de trabalhos, você tem esses testes, mais os trabalhos que são feitos, né? Então, por exemplo... Daí tem um score, né? Tem um score. Então, você pega, por exemplo, lá, na primeira parte do módulo dos 4 momentos do planejamento estratégico. Então, tem um trabalho onde ele vai aplicar aquilo na realidade do condomínio dele. Então, ele apresenta aquele trabalho para a gente, né, por e-mail, a gente analisa o trabalho, e se o trabalho corresponder, né, em nível de qualidade, de conhecimento, de praticidade, então a gente vai pontuando e no final ele tem uma nota final. Então, essa nota final é que vai garantir que ele receba ou não o certificado dele, né? Porque a gente quer evitar isso, do cara participar e ter um diploma. Não, isso você queima o curso, a imagem do curso. Não, ele, para estudar na Hubify, para ter o certificado, ele vai ter que cumprir uma série de atividades. Aí ele então, deixa eu entender. Então, a Hub5, né, o Sandro, montou esse curso para síndicos, para gestão de patrimônio, gestão de condomínios, dirigido a síndicos, moradores ou profissionais, seja qual for o background dessas pessoas, né? Eu, como arquiteto, por exemplo, poderia fazer. Ok. E agora, se eu quiser me inscrever, como é que eu faço? Tem um link disponível para fazer isso? É a Hub5 que está fazendo, não é isso? Isso, a Hub5, a gente vai estar no site, né? A gente já sabe, é hub5.com.br, né? Se puder colocar aí, hub5.com.br, e lá também está disponível o e-book sobre toda a estrutura do curso, né? E a gente também, a partir de segunda-feira, vai divulgar o link para inscrição, tanto nas redes sociais, como Facebook, Instagram, a gente está divulgando o link de inscrição. Deixa eu falar. Bruno, você está me ouvindo? Você pode colocar esse endereço no chat que o Albélio citou?
É Repete. www.hub5, né? HUBFIVE, hub5.com.br. É primo do CT Hub, então. Hoje tudo é hub, né? Mas nós é que saímos da frente do CT, que era CT Segurança e virou CT Hub. A gente já nasceu Hub 5, né? Não, mas eu estou falando isso porque aqui no programa, uma das coisas que importa muito para a gente é divulgar conhecimento, né? E divulgar oportunidades e caminhos para as pessoas crescerem, aprenderem novas coisas e alcançarem outros patamares, né? Então, por isso a gente faz questão realmente de divulgar o que o convidado está fazendo e o que o convidado está oferecendo, né? Então, o Sandro, como sócio da Hub5, está oferecendo, montou e está oferecendo esse curso, então a gente faz questão de divulgar aqui para quem esteja nos ouvindo ter acesso a mais uma possibilidade de crescimento e de adquirir conhecimentos novos e diferentes, né? Tá? Faltou um preço, né? Faltou um preço. Então, você tem preço, você quer pode dar o preço aqui. Eu prefiro tudo com preço. Eu prefiro tudo com preço. Tenho uma frase. Pode dizer quanto custa. Que é o seguinte: tudo que não tem preço é porque eu não posso pagar. Então, eu acho que tudo tem que ter preço mesmo. Então, eu te faço eu sou daqueles compradores chatos. Quanto que é isso aqui? Né? Eu me incomodo quando as coisas não têm preço, quando a pessoa não expõe de forma explícita a questão do valor. Então, né? Eu vou te fazer a pergunta final. Você quer vender sem preço? Pois é, eu tenho que vender com preço, né? Então, qual que é o preço? Tá, eu vou só complementar aqui sobre a questão dos exercícios e dos trabalhos, né, ao longo dos 3 eixos. Nós estamos quase no final aqui, já estamos tendo que encerrar, hein? Então vamos. Vou ser bem objetivo. Os exercícios, a resposta nossa para o aluno vai ser como uma consultoria, entendeu? Uma orientação para ele utilizar no próprio condomínio. Então, acho isso muito louvável. Vejam também no site da Hub5 o e-book que está lá para fazer download gratuito, que a pessoa vai se inteirar muito mais sobre o curso lendo esse e-book. E em relação ao valor do curso, isso é importante, tá? Muito importante. A gente está fazendo um curso que vão ser 10 parcelas de R$ 79,90, tá? Então, a pessoa pode pagar de 10 vezes. Enquanto ele está fazendo o curso, ele pode pagar isso, né? E a gente vai ter uma promoção para os primeiros dias de inscrição, que vai começar a partir do dia 16 de maio. Na semana que vem, então, o curso está sendo lançado, né? Então, é muito importante esse canal de vocês aqui, tá, Percival? Porque a gente está lançando em primeira mão aqui, tanto o valor quanto quando vai ser o curso, como que esse curso está desenhado. E a gente acha que dentro da nossa sensibilidade de mercado, a gente acha que é uma excelente oportunidade para conhecimento, para profissionalização nessa área que a gente vê muito necessário, tá? E queria, como o tempo está acabando aqui, queria agradecer aí pelo espaço, pela boa vontade de nos receber, tá? E estamos à disposição aí para as próximas, tá? Tá ótimo. Bom, eu que agradeço, Sandro, agradeço a exposição que você fez, muito bacana, sobre não só exatamente sobre o curso, que me pareceu muito bom, mas também sobre o que envolve o curso, né? Qual é a questão que envolve o curso, por que ele existe, né? E por que as pessoas, eventualmente, deveriam procurar mais conhecimento,
mais especialização, né? E que possa ser aplicada no seu dia a dia com a valorização do condomínio, né? Que a valorização do condomínio está dentro da sustentabilidade, certo, Albélio? A sustentabilidade inclui a valorização, porque um condomínio obsoleto não é sustentável. Ele deteriora. Ele não é sustentável. A sustentabilidade implica na manutenção do valor ao longo do tempo. Tá certo? Esse é que é o conceito, né? De sustentabilidade real é esse. Exatamente. As outras temáticas você agrega dentro dessa sustentabilidade que você colocou. Né? Não é ela. É que as pessoas fazem uma confusão com relação ao conceito. Né? E a sustentabilidade não é estanque. Né? Ela é uma coisa ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Tá certo? Exatamente. Então você não pode ser sustentável de hoje para amanhã. Não. Né? Você vai ser sustentável ao longo do tempo. Ao longo do tempo. É uma construção permanente. Ao longo do tempo. Então eu vou pedir para o Albélio finalizar o programa em cima desse conceito ao longo do tempo. Maravilha. Então, eu acho que, agradecendo, né, as pessoas que estiveram aqui com a gente, agradecer ao Sandro, que nos trouxe uma visão de condomínio sustentável. Né? Quer dizer, a forma como o curso é estruturado é exatamente para dar essa sustentabilidade ao longo do tempo. Agora, uma coisa fundamental para fechar aqui. Não existe gestão sem conhecimento. A gestão ela tem que estar amparada em conhecimento para você levar o condomínio a ser sustentável. Muito obrigado. E obrigado até a a próxima. todos. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, produção. Até mais. Até mais. Tchau.